Depois foi um filme que foi lançado em 2018 e conta a história de um local, os Estados Unidos, né? Só que nos Estados Unidos distópico, e conta que tem um dia, 24 horas, em que é permitido fazer tudo. Crimes não são punidos, a polícia não pode atender, hospital não atende, pronto-socorro não atende, bombeiro não atende, você pode tocar fogo, você pode fazer o que você quiser, né? É o expurgo, the purge. Então, se você tem, assim, uma diferença com o vizinho da frente e você acha que o vizinho da frente merece ali algo mais austero, se é que você me entende, nessas 24 horas, você pode tudo. Tudo bem que o vizinho pode se defender como quiser, mas o fato é que você e o seu vizinho estão liberados. Ou seja, seria uma verdadeira Matrix? Seria. Então, todo mundo pode atacar, todo mundo pode defender do jeito que quiser e não tem lei para ninguém. Isso durante o período de 24 horas. Eu ouso dizer que esta lei, que foi aprovada em Illinois na madrugada, sem debate, 800 páginas de relatório, sem a devida contradita, escondido, como é tradição acontecer aqui no Brasil. Essa lei, ela vem carregada de algo muito pior que as 24 horas de depois. Vamos ao compartilhamento de tela. Vamos voltar aqui. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no Getter. Estamos ao vivo no Getter. Muito obrigada, gente. Gente, a letrinha do chat do Getter é muito pequenininha. Oi, Cia Félix está aqui. Boa tarde. Tem um outro nome em cima que, segundo os caracteres, eu não consigo ler. Gabriela, gente, eu não consigo ler os nomes dos guerianos. Não consigo. O chat é muito pequenininho, bate-papo. Muito obrigada aí pela audiência de vocês e é uma honra estar transmitindo ao vivo pelo Getter, tá bom? Muito obrigada. Então, vamos de compartilhamento? Vamos de compartilhamento. Vamos chegar aqui. Vou soltar um trechinho do filme sem áudio para vocês, do The Purge. Começa assim. Tem filme e tem seriado, tá, gente? Quando começar as cenas, eu vou brincar, tá? Olha lá. Então, aqui eu paro, porque senão a gente leva um ban, né? E eu também vou compartilhar essa guia aqui com vocês e vou ler o que está passando aqui na legenda, tá? A gente está falando do canal Yuk, né? Filadélfia. Me parece que é um grupo de judeus que está ficando apavorado com o que está acontecendo com as leis de Chicago. Illinois e aquele conglomerado ali, tá? E eles estão localizados na Filadélfia. Eles estão aqui falando dessa lei que vai começar a valer a partir de janeiro de 2023. Vou soltar o vídeo sem o áudio e vou ler aqui a legenda. Sabem, Chicago está aprovando a lei a partir do próximo ano, 1º de janeiro. Se você assistir o filme The Purge, eu acredito que vocês acreditariam no que eu estou falando. Eles aprovaram uma lei que praticamente dá às pessoas o direito de cometer crimes e não ir para a cadeia por isso. Então, me dê bem rápido. Vamos pegar este livro, e aí ele fala, né, de Coríntios 38:1, versículo 14, e diz: traga-o para fora, mas se alguém for ignorante, deixe de ser ignorante. Então, a Bíblia diz: se alguém for ignorante, deixe a ignorância, tá? Ele fala para você prestar atenção no que está sendo dito ou falado. E ele cita a Bíblia. Mas a escolha é sua. Se você é ignorante, deixe de ser ignorante. Aí eu vou avançar aqui um pouquinho. E ele fala. Peraí. A lei é de Chicago.
Illinois, e eles aprovaram uma lei que permitirá muitos crimes e ofensas graves, impunes. Assalto agravado, que é o com a mão armada, bateria, roubo. Ele fala, né, nosso pecado grande é que o problema agravado, a bateria, né, os equipamentos bélicos, tudo isso cai. Não tem prisão. Se o homem for pego em flagrante delito, ele será solto no dia seguinte, sem fiança. E aí tem um delegado aqui que faz comentários a respeito dessa lei que entra em vigor em janeiro de 2023. E ele fala, meus comentários sobre isso. Eu não posso nem começar a dizer o quão perigoso é esse ato. Primeiro foi passado no meio da madrugada, com 40 minutos para ler um processo de 800 páginas, que é inaceitável. E a partir de 1º de janeiro de 2023, as seguintes coisas entrarão em vigor. E as pessoas, os cidadãos, precisam estar cientes. Abole fiança em dinheiro para quase todos os crimes, incluindo, mas não se limitando, tá? Sequestro, assalto à mão armada, homicídio de 2º grau, homicídio induzido por drogas, dui agravado, ameaça de funcionário a um funcionário público, infração agravada, gente que fugiu, tá? Cometeu o crime e fugiu, gente que estava preso e fugiu, pessoas que estão sob pena, né, de monitoramento eletrônico, tem a tornozeleira eletrônica. Se a tornozeleira eletrônica começou a apitar que o criminoso fugiu do seu perímetro determinado pela tornozeleira, a polícia só vai poder ir atrás dele 48 horas depois. Veja que absurdo. A tornozeleira apitou agora. A polícia só vai atrás dele 48 horas depois do primeiro apito da tornozeleira. E aí ele fala, né, o monitoramento eletrônico tem que estar em violação por 48 horas antes que a aplicação da lei possa agir. Eles quase poderiam dirigir até o Alasca, antes mesmo de podermos procurá-los. Isso nega às vítimas o direito constitucional à justiça. Este é o ponto. Essa lei que foi aprovada em Illinois, além de todos os horrores que a gente vai comentar um pouquinho mais, ela principalmente nega à vítima daquele crime o direito à justiça, o direito ao reparo jurídico. Olha que loucura. E o delegado continua falando. Mantenha isso em mente. Os oficiais de negócios e proprietários não poderão mais remover invasores de suas residências. A gente anda vendo algo bem parecido aqui, não anda? Que, olha, não pode mais, assim, de bate-pronto, pedir que a justiça providencie a reintegração de posse de terras invadidas, não pode colocar aí o despejo assim, oba-oba, que eles chamam de oba-oba, como era antigamente, não pagou 3 meses, aciona, providencia depósito e põe para fora. Lá em Illinois, segundo essa lei, você não pode mais remover os invasores. Não pode mais pedir reintegração de posse, não pode mais chamar a polícia dizendo, olha, a minha residência acabou de ser invadida. Não pode, olha só que legal. Nem a minha residência, nem o meu negócio, meu comércio, meu galpão. É tudo que podemos fazer, de acordo com a lei, tudo que a polícia vai poder fazer é chegar, a polícia vai te atender, e vai chegar para a pessoa que invadiu a sua residência, ou seu comércio, ou seu negócio, ou suas terras, o seu galpão, ou o seu carro, e a polícia vai apresentar um ticket de multa. Você está sendo multado, tá? E a multa é para decidir qual nível de força será necessário para removê-los. Se é legal ou não, isso vai ser observado depois. E aí o delegado diz, isso é uma grande ameaça para os moradores de Orland Park, Cook County, em Illinois. E aí entra o grupo de judeus que está denunciando isso tudo. Já imaginou o que os judeus passarão? A classe média que trabalha que nem os condenados para ter alguma suficiência financeira?
Pois é. E aí eu pesquisando, claro que encontrei a matéria primeiro no The New York Post. Lei de fiança sem dinheiro de Illinois transformará o estado em The Purge. Eu quero que vocês entendam direitinho do que se trata essa lei, tá? A justificativa dela e o apelo é que, segundo o progressista lá, a lei de fiança só atende e beneficia quem tem dinheiro. Então, isso é um preconceito socioeconômico. A pessoa comete um crime e, de acordo com a lei dos Estados Unidos, a fiança ela é agravada de acordo com o agravamento do crime cometido. E, no caso, a aplicação da fiança não leva em consideração o estado socioeconômico do criminoso. Ok? Então, isso funciona bastante. Mas aí, quando um pobre que comete, geralmente, os crimes mais graves, violentos, mais graves, eles têm multas absolutamente altas que geralmente eles não podem pagar. Já colocando em pop, quando um filhinho de papai comete o mesmo crime, do mesmo patamar de gravidade, o filhinho de papai, o empresário bem-sucedido e tal, ele consegue pagar. Então, segundo o progressismo, isto é um grande absurdo, porque a lei tem que ser igual para todos. Então, já que o sistema de fiança não oferece justiça para todos os criminosos, porque é importante ressaltar que ninguém colocou na equação a justiça igual para as vítimas dos crimes, os familiares que perderam seus entes queridos, os empresários e comerciantes e cidadãos que foram roubados, que foram agredidos, que foram violados. Está totalmente fora da equação. O cerne da questão é o criminoso, é a justiça igual para todos os criminosos. E aí, já que a fiança não atende a todas as classes socioeconômicas de criminosos, então vamos abolir a fiança. Ok, você abole a fiança. O que você vai colocar no lugar? Eu vou colocar no lugar, primeiro, a proibição da prisão em flagrante delito. Segundo, no lugar da fiança, você aplica multa e aí você abre o inquérito e põe na justiça para rolar. Mas, enquanto isso, esse criminoso fica solto. Não vai prender, não. Não vai prender, não, porque o sistema de pagamento de fiança é injusto, socialmente falando. Acreditem se quiser, isso vai passar a valer a partir do dia 1º de janeiro de 2023, e vou ler aqui uma parte da notícia. O inacreditável acontecerá em breve, segundo o articulista do The New York Post. Ele fala do meu estado natal, ele é de Illinois. Em 1º de janeiro de 2023, à meia-noite, uma versão muito real do filme The Purge será promulgada por meio da Lei Safety Act de 2021. Essa lei eliminará completamente a fiança em dinheiro para a maioria dos réus acusados de atos criminosos. Os juízes decidirão se devem ou não libertar os réus, caso a caso, com base se eles se sentem que uma pessoa representa uma ameaça para a comunidade ou é um risco de fuga. Vendo que muitos juízes de Illinois governam como ativistas progressistas, é provável que eles mandem muitos criminosos de volta às comunidades, sem hesitação. E aí, para não ficar só no New York Post, eu também trouxe uma matéria do injusticewatch.org, tá? Reforma da Justiça Criminal de Illinois encerra a fiança em dinheiro e muda a regra para homicídio culposo. Para quem não sabe, a diferença de homicídio culposo para homicídio doloso segue. Homicídio doloso é quando você comete o homicídio com intenção de dolo. E o culposo é quando você tem a culpa, mas não teve intenção de dolo. Tá. Quem promoveu isso? O governador de Illinois. Dá um luck
na cara do sujeito. Dá um look. Eu aqui não quero ser, de forma alguma, preconceituosa. Mas quando você olha a estirpe do cara, a figura, a estampa, você realmente tem a noção de que não causa surpresa que uma pessoa com essa estampa pudesse avançar algo dessa magnitude para o horror. Vamos lá. Deixa eu aumentar aqui essas fontes. Gente, eu realmente estou precisando ver os meus olhos. Está muito ruim. O governador de Illinois, J.B. Pritzker, assinou um pacote histórico de reforma da justiça criminal. Vocês estão ouvindo falar em reforma criminal aqui no Brasil? Preparem-se, tá? Na última segunda-feira, tornando o Estado um dos primeiros a eliminar o uso da fiança em dinheiro. A revisão abrangente, aprovada pela Assembleia Geral de Illinois durante as horas finais de sua sessão de janeiro, inclui mudanças em quase todas as áreas do sistema de justiça, desde a responsabilidade policial até a prisão preventiva e sentença. Em um comunicado divulgado na segunda-feira, quando foi publicada, os membros de Illinois, os membros da Câmara, Illinois Legislative Black Caucus, que liderou o projeto de lei, enfatizou que a pressão pela reforma continuaria, abro aspas. Hoje é o primeiro passo histórico para obter segurança e justiça reais em nossas comunidades. Tem que perguntar justiça e segurança para quem, Porque por tudo que nós lemos, é segurança e justiça para o criminoso. Quem disse isso foi o senador do estado, Robert Peters. O caminho até aqui foi longo e cheio de dificuldades, mas depois de comemorarmos a vitória de hoje, temos que continuar na luta. Eu fecho aspas para ele. É bem interessante. E para você que não conhece esse portal, a notícia também foi compartilhada pela CBS News, que aí é uma mídia mais abrangente, todo mundo conhece, que fala que o governador assinou o projeto de lei de reforma de justiça criminal de Illinois. Não vou passar aqui o videozinho, mas eu vou citar aspas aqui dele, No comunicado ele diz que foi uma legislação histórica, acaba com um sistema de detenção pré-julgamento que beneficia os ricos, expande programas de treinamento e bem-estar para policiais. Os programas de treinamento e bem-estar para policiais você não pode prender, você tem que se relacionar bem com o criminoso, que você foi chamado para autuar em flagrante o delito, tá? Tudo isso, tá? Moderniza as leis de condenação e prioriza o tratamento e a reabilitação para pessoas de baixa renda. Crime de drogas de nível. Ele continua. Essa legislação marca um passo substancial para desmantelar o racismo sistêmico que assola nossas comunidades, nosso Estado e nossa nação, e nos aproxima da verdadeira segurança, verdadeira imparcialidade e verdadeira justiça. De novo, para quem? Para o criminoso. Para a vítima foi retirada da equação. Exatamente como a população brasileira foi retirada da equação democracia por aqui. Neste ano terrível, continua ele, no meio de uma pandemia viral brutal que afetou desproporcionalmente os negros e os pardos, os legisladores lutaram para enfrentar a pandemia do racismo sistêmico após os protestos nacionais dos Black Lives Matter. Sim, eles são a favor. Impactados, sobreviventes de violências domésticas, sobreviventes de crimes e aqueles que foram detidos antes do julgamento apenas porque são pobres. Hoje, promovemos nossos valores na Lei Progresso, garantido apesar da pandemia, por causa da paixão e da pressão no Legislativo Black Caucus. Ativistas e advogados. E tem mais um trecho que eu quero compartilhar com vocês aqui da NBC News, que também não é nada conservadora, tá? Mas tá aqui.
Pontuando, Illinois se torna o primeiro estado. Aqui tem uma profecia de que o projeto é arrastar isso para o federal. Além de arrastar para outros estados, arrastar também para o âmbito federal. Illinois se torna o primeiro estado a encerrar a fiança em dinheiro como parte da lei de reforma da justiça criminal. Ah, que beleza. Gente, vai ser muito ruim isso. Vai ser bem ruim. Anotem aí. O projeto de lei 3653 da Câmara, que levou vários anos para ser elaborado, visa fazer mudanças radicais nas políticas existentes do Estado sobre policiamento e julgamento. Tudo que nós precisamos para ter o contato direto com a sensação de sermos atendidos como vítimas pela justiça é que a polícia entre em ação imediatamente à ocorrência do crime. Isso vai deixar de acontecer. Meu Deus. E aí, claro que eles usam também a fatalidade que aconteceu com George Floyd. Senhores, o mundo está cantando a musiquinha. Lá vem o acidente, descendo a ladeira,